Acabei de gravar a ideia que eu falei sobre os sonhos, e agora recontando para os outros aqui em casa, o que acontece? Eu acho que eu lancei não duas premissas para a cena, para um possível roteiro. Um que envolve a ideia de amnésia, e o outro que Bom, vamos trabalhar primeiro a ideia de amnésia. Eu imaginei assim, que aparece alguma coisa na mão do personagem. Então, no sonho que eu tive, eu estava num lugar e de repente eu descubro que na minha mão tinha um copo de cerveja gelado. Eu estava dentro de uma loja. Aí eu acho curioso eu não lembrar como que aquele copo de cerveja veio parar na minha mão. Então, isso dá para eu bolar uma cena. No sonho que eu tive, o copo de cerveja foi assim. Eu saí à procura de algum lugar que tivesse venda de cerveja. Eu saí da loja, fui para a calçada, aí eu olhei um lugar que poderia ser, cheguei perto com o copo de cerveja, ninguém olhou para mim nem nada. Aquela coisa que quando você não sabe quem você é, mas alguém pode saber quem seja você. Então, a dramaturgia do objeto. Até que eu tento num outro balcão, num outro lugar, o garçom levanta a garrafa e fala, ó, tem um finalzinho aqui, ó. Aí eu vou com a cerveja lá, ele completa. Aí, por exemplo, eu posso ameaçar a tirar a carteira. Aí ele falou, não, você já acertou. Entende? Quer dizer, criar uma cena. Então, essa da amnésia. O outro é assim, alguém fala no celular, dramaturgia do objeto também. Alguém fala no celular, vamos dizer assim, para funcionar melhor. Ele trabalha, eu acho que numa cafeteria, alguma coisa. Aí de vez em quando ele pega o celular, liga e fala com alguém, pede uns conselhos, algumas coisas e desliga. Aí numa outra cena, ele vai ligar de novo e um outro personagem toca o celular dele no bolso. Aí ele vira, tão ligando para mim. Aí ele sai, atravessa a rua, vai até uma praça na frente, põe o celular assim num banco e atende o celular. Aí mostra o outro falando, né? E mostra a cena do celular lá, a voz dele, aparecendo lá a voz. E não tem resposta nenhuma. A praça tá vazia, não tem ninguém e o celular lá. E o outro sujeito volta e larga o celular lá. Volta e escuta o outro falando. Aí ele fica olhando para a praça. Aí na hora que ele desliga, ele sai de novo, vai lá, pega o celular e guarda no bolso e volta. São duas cenas. Uma da amnésia, a outra de alguém que fala no celular com alguém que não existe. É um número. Aí entra a investigação, tanto da amnésia, a gente fica curioso o que é isso, para onde vai isso, e essa do com quem que a pessoa fala, alguém que já morreu, aí aquele banco da praça acaba sendo um objeto também, né? Dramaturgia do objeto. Essa pessoa conversou com ele no banco da praça, foi a última vez que foi vista. Alguém que desapareceu, pode ser uma criança, né? Se a gente estiver falando sobre sequestro, sobre coisas assim. Então, falando um pouco sobre loucura, sobre amnésia. Então eu penso assim, dá para melhorar a escrita do roteiro? Eu tenho escrito muita coisa e... Não tanta coisa, mas eu tenho escrito e eu acho que o meu estilo realismo mágico não é ruim, mas eu fico assim, entre a fantasia e a realidade. E daí fica sempre difícil coordenar se a história tem uma porção maior da fantasia
ou uma porção maior de realidade com, de repente, flashes de fantasia. Sempre vai essa situação. E é tudo a capacidade de comunicação. E onde a gente quer levar o espectador. Então a gente esconde coisas para revelar depois. Então, essa ideia, eu li ontem O Corvo do Edgar Allan Poe, e daí eu escutei no YouTube comentários ou conselhos do escritor, do Edgar Allan Poe, fazendo uma análise da poesia, do poema O Corvo. Então, uma análise técnica, né, do Corvo. E uma das dicas que ele fala é que para escrever você já tem que saber o final. E daí você faz todos os dispositivos para justificar, para chegar naquele final. Eu meio não acredito nisso, mas ao mesmo tempo acredito. É que nem fantasia e realidade. A gente tem as duas coisas. Não dá para ficar só realidade e só fantasia. Também daria, né? Então, o que acontece? Eu imagino que cada cena tem o final dela. Então, eu não tenho o final da história, mas da cena eu tenho um final. Então, tanto para a cena do celular, eu tenho um objetivo final que eu vou clarear aquilo. Então, a ideia é ver quem é esse personagem que deveria estar do outro lado do celular, quem é a outra pessoa que compensa e por que ela está com esse celular que seria de outra pessoa. Agora, a ideia não é explicar tudo, mas a gente tem que ter uma noção para construir a cena num sentido, se preferiu, sem flashback, linear, a história indo para frente, e a gente passando impressões falsas, plantando a certa, para na hora que você revela, então é isso. Então tem isso. Aquele momento eu desconfiei mesmo. Por quê? Porque a gente estava indicando uma direção, mas planta uma coisinha para quando mudar de direção a gente falar, então era aquilo, né? Então eu acho que dá para, talvez eu esteja melhorando a complexidade, porque eu melhorei um pouco a comunicação, até para falar aqui, para explicar, sempre é um exercício de comunicação. Eu melhorei um pouco, então eu acho que eu posso me jogar aos poucos a histórias. Não vou mais escrever tipo longa-metragens, eu prefiro fazer séries de curta-metragem. Nesse momento, porque senão não vai ter quem vá filmar isso. Não tem como financiar isso. Então não é o curta-metragem pequenininho, festival de curta, porque eu nem gosto muito disso, porque não tem muita visibilidade. Na realidade é um curta um pouco maior e é o que fizemos. É a nossa realidade atual para poder praticar a escrita e filmar, né? Então, eu escrevi 3 longa-metragens, estão lá. Falta ainda dar uma mexida no finalzinho, mas esses gaveta, né? Se um dia aparecer lá um edital, dinheiro suficiente, vale a pena. Porque eu, na figura de roteirista, eu não tenho essa potência, essa possibilidade de filmar meu próprio roteiro. Agora, um cineasta, quando escreve, aí é diferente. Ele escreve um longa e ele quer filmar e aquele é importante. Eu, como roteirista, saí de escrever vários longas, ficar na gaveta. E com a ideia de filmar, escrever esses curtas. O Homem de Água acabou virando isso também. Acabou virando uma sequência de curtas. Curtas não tão curtos. Porque eu acho uma judiação escrever coisa... só uma cena, um flash, para mim... Não, eu quero um pouco mais. Quero mais. 20 páginas eu acho para mim gostoso de escrever. Vamos dizer que as 20 viram um pouquinho mais, 25, acabou. É o tal do média de antigamente, né? Mas não interessa a formatação, não. O formato, tipo, você vai escrever curta, média, ou longa, ou série. Não, você vai contar a história. Se a cena é muito boa, por isso que eu presto bem atenção no começo do filme. Se o começo do filme, a apresentação dos personagens, do conflito, não tá legal, para mim já nem valeu ter escrito lá o longa-metragem. Então é muito melhor escrever uma cena, pensar na cena, não interessa que aquela cena vai alavancar um longa ou uma série.
Se a cena for interessante e a gente pensar que nem o Paul está falando, que a gente tem que saber o final, tem que saber o final da cena. Então, uma sequência, preciso de algumas cenas. Daí, digamos que eu tenho uma outra história, que seria uma trama B, que é um intercalo para dar uma distraída na pessoa, para fazer ela esquecer justamente e acompanhar duas cenas. Então, essa coisa, por exemplo, do Amnésia, pode ser um detalhe de um personagem que vai segurando ele e vai chegar em algumas coisas. Mas eu tenho uma outra história que eu estou contando, que ele participa também, mas que tem um outro conflito. Isso que eu acho que é interessante aos poucos. Eu realmente melhorar na dramaturgia, eu não posso perder o que eu já conquistei, de uma história um pouco mais limpa, por mais que seja realismo mágico, mas ela é... né? Eu escrevi história também sem realismo mágico, né? O Digital Planet tem uma coisa ainda do horror, do mistério, mas não é o foco. O foco é que nem os doramas da vida, é a dramaturgia mesmo, né? Eu acho que já clareou um pouco essa coisa da cena em si ser mágica, de como que apareceu um copo na mão. Não interessa como que apareceu um copo na mão. Alguém veio e colocou, mas ninguém veio aqui perto. Eu esqueci, mas eu lembro. Esse copo que apareceu na minha mão, como que ele chegou na minha mão? Eu senti o gelado dele, eu olhei e vi que tinha um copo na minha mão. De onde ele veio? Sabe, eu acho que essa coisa do diálogo, do humor, se eu vivenciar muito essa situação de realismo mágico, de nonsense, talvez eu tenha uma dramaturgia interessante. Sabe, realmente vivenciar. Sabe, eu li o conto do Saramago, que o cara entra no carro e daí ele não consegue sair do carro. Até acabar a gasolina ao final do conto, onde o carro solta ele e ele escorre assim para o chão do deserto, assim, fica olhando o céu, né? Então é meio isso que o Saramago faz. O nosso conterrâneo, o nosso patrono, patriarca, padrinho, não, Patrício, nosso Patrício português lá, esse bigodão meu, cuido. Eu já estou pintando a barba para manter aquela coisa, né? Ela vai clareando cada vez mais. Então vai crescendo, eu já vou jogando um soft color nela aqui. Eu sei que é ridículo, mas quando criança era meio ruivo. Não é ruivo nada. Ruivo ainda sou um pouco aí. Eu sou misturado, né? Eu tenho tudo de índio, preto, de português, eu acho que até de russo. Mentira, não. Talvez tenha sim. Tem, nós temos todo mundo. A pessoa não revela, né, no que ela é. Geneticamente nós temos, né, várias coisas. Eu me vejo mais português, né? Com essa coisa do índio, olho pequeno. Olha que gozado, né? Minha mãe, o tio Zé Eduardo veio visitar minha mãe, que está com 90 anos, o irmão dela, né? Veio de São Paulo, veio com o filho, com o Eduardinho. Aí eu olhei assim aqui do meu tio. Os olhos pequenos lembram a minha mãe. E me lembrou muito o Murilo, né? Meu irmão mais velho falecido. Lembrou demais. E o Murilo, a mamãe disse que no velório o Murilo estava muito parecido com o vovô, que era o pai da minha mãe, né? E o Zé Eduardo parece muito vovô e ele está com 90 anos. O vovô morreu com 100 anos. Bom, eu vou terminar porque senão vai vir uma emoção aí e a ideia não é essa. Bom, tá registrado.